Há bocado, quando pus estas cadeiras aqui, perguntaram-me quem é que ia casar. Mas também posso perguntar, quem é que quer casar? Alguém está disposto a casar? É muito em cima da hora, não é? Glória a Deus. Não, não é para casar. Não é um casamento. Mas é uma entrevista que eu vou fazer aqui nesta noite. Não é hábito fazer assim entrevistas, mas eu vou fazer uma entrevista. Vou pedir ao Cláudio para sentar naquela cadeira ali e eu vou-lhe fazer algumas perguntas. E os irmãos vão escutar o que eu vou perguntar e o que ele vai falar. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. Toda a gente conhece o Cláudio. Quem é que não conhece o Cláudio? Cláudio é um jovem portimonense, casado, com 2 filhas e que está integrado nesta igreja já há um longo tempo e damos graças a Deus por aquilo que ele tem sido também aqui, não é? Graças a Deus. Então eu vou colocar algumas perguntas para ele, que a primeira é: há quanto tempo é que conheces Jesus Cristo? Eu já conheço Jesus faz 22 anos em novembro, desde 1991. Vai fazer em novembro agora 22 anos. Muito Portanto, eu converti-me a Jesus com 23 anos e faço este mês 45 anos. Muito bem, estás novo. Portanto, já há um tempo. Graças a Deus. Então, 22 anos, quase 22. Já dá para saber dizer o que Jesus é para ti e ao longo deste tempo tens já alguma experiência de vida com Jesus. Mas eu queria te perguntar, como é que era a tua vida antes de conhecer Jesus? A minha vida antes de conhecer Jesus não foi uma boa vida. Foi uma vida difícil, porque eu, desde muito cedo, tornei-me um pouco rebelde, não é? E decidi viver à minha maneira, não é? E eu tinha graves problemas de família, entre eles não me dava com meus pais, não é? Se não conseguia reconciliar com eles. E desafoguei talvez a minha frustração. Já agora, isso é uma coisa grave, não é? É uma coisa que causa um grande mal-estar. Os filhos não se relacionarem bem com os seus pais. O que é que tu sentias? O que é que tu achavas que acontecia? O que é que isso fazia no teu viver? Ou na vida familiar? Fez-me fazer muitas asneiras. Muitas asneiras. Porque honrar o pai e a mãe, portanto, é um mandamento para que a nossa vida corra bem, para que sejamos abençoados aqui na terra e tenhamos uma vida longa. E ao desonrar o pai ou a mãe, ao sermos rebeldes, ao não ouvirmos os teus conselhos, acaba-se por ouvir mais conselhos, acaba-se por andar de acordo com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E como adolescente eu fiz muitas asneiras e envolvi-me em coisas difíceis e complicadas. E desde muito cedo eu comecei a envolver-me com álcool e comecei a beber álcool, talvez com uns 13 anos, em quantidades, em excessos mesmo. Só uma pergunta. No tempo em que tu vivias assim, havia muitas outras pessoas que estavam vivendo assim também? Não, quer dizer, eu estudava na altura, não é? Portanto, arranjei um amigo que também tinha problemas de família e juntamos os dois e começamos a comprar álcool e a embebedar-nos, não é? E lembro, que já não me recordo a primeira vez que fiquei bêbado, mesmo bêbado. Portanto, a minha mãe até não deu nada por isso, mas eu a partir daí eu comecei a consumir, eu comecei-me a embebedar consecutivamente, não é? Primeiro era só aos fins de semana, depois 2 em 2 dias e chegou uma altura que era todos os dias, não é? E eu tinha um hábito que, para mim, o álcool era como beber água, se não me fazia efeito. E era uma grande verdade, porque quem acompanhava-me, os meus amigos, eles chegavam a uma altura, desistiam, não é? Ficavam muito bêbados, não é?
Mas eu parecia que quanto mais bebia, melhor eu ficava. Havia uma resistência a mim que ajudava-me a superar álcool em grandes quantidades. E eu vivia assim, de uma maneira... O álcool foi a única coisa que te envolveste ou foi mais alguma coisa que te envolveste durante este tempo, antes de conhecer Jesus? Portanto, havia um problema que quando nós realmente não temos Deus na vida, há problemas que ficam no nosso interior e que às vezes até não partilhamos com ninguém. Eu diante dos outros parecia que estava tudo bem, era muito alegre, muito vivido, muito mexido, tinha muitos amigos, não é? Mas dentro de mim havia uma tristeza e uma frustração muito grande. E foi de tal maneira que eu não queria viver. Eu era jovem, mas eu não tinha prazer em viver. E por isso eu bebi álcool em grandes quantidades e em excesso. E eu queria... Só uma coisa, só uma pergunta. Tu achas que esse é um problema que acontece com jovens e com a sociedade em geral, que muitas vezes também não tem prazer em viver, não tem perspectiva de vida e que se envolve também nessas coisas? Eu acho que sim. Hoje em dia, devido à desilusão da vida, devido à falta de emprego, há perspectivas de futuro, não é? Há uma decepção, há um desânimo, não é? Há um desânimo e há uma sede interior e então eu acredito que a juventude procura, e não só, procuram de alguma maneira preencher a frustração, não é? Que sentem no seu interior com o álcool e eu acredito que há mais casos de alcoolismo hoje em dia. Com álcool e outras coisas, talvez. E outras coisas mais. Outras coisas mais. É. Muito bem. Há um vazio dentro das pessoas que procuram preencher com coisas, enfim, e que não era só em ti, mas é na sociedade e na vida de muitas pessoas e jovens também. Já agora, qual a diferença, ou melhor, o que é que aconteceu para mudares, para a tua vida mudar e vires a conhecer a Jesus Cristo? Bom, é assim, eu como não gostava muito de mim, não é? Não tinha prazer em viver, eu não me encontrava e pensava que não havia solução para mim e pensava que a morte era melhor do que a vida, por isso vivia de maneira suicida, não é? E eu sabia que quando encontrasse drogas a primeira vez, eu ia consumi-las sem problema nenhum. Eu ainda não consumia drogas, já tinha na ideia de meter-me na heroína e por aí fora. Portanto, eu não tinha problemas nenhuns, porque para mim a vida... Mas qual foi o primeiro contacto que tiveste em relação a Jesus? Algo que te levou a pensar ou a levar-te para esse lado? E foi exatamente isso. Foi por ter-me envolvido em graves dificuldades, em caminhos tortuosos, não é? Tortuosos. A minha vida já não era nada, era uma aflição contínua. Era de tal maneira que eu vivia de noite e dormia de dia, não é? Lembro-me de pensar que houve uma altura que eu já desejava ver o sol, não é? Porque eu vivia vidas de noite e dormia de dia. Já não trabalhava. Pronto. O meu pai era agressivo, era violento, palavrões, não é? Eu não tinha educação nenhuma. Eu cheguei a uma altura que até os amigos que eu tinha comecei a perdê-los todos. E acabei por começar a enlouquecer, talvez. Eu comecei a ficar sozinho, comecei a ficar isolado e sozinho, dependente da heroína. E foi aí que começaste a pensar em Deus ou alguma coisa que pudesse solucionar a tua vida ou mudar a tua vida? Foi aí, eu lembro-me que houve uma altura que eu decidi parar. Que eu disse, não, isto não pode continuar assim. Eu vou terminar com a minha vida. Eu prometi que não acabava com a minha vida. Foi uma promessa que eu tinha feito em pequeno a Deus. Mas naquela altura eu cheguei a um ponto que já não dava mais. E eu disse... Tinhas ouvido falar alguma vez de Jesus, assim, alguém que tivesse dado algum testemunho, tivesse-te orientado nesse sentido? Eu acreditava em Jesus. E foi isso que me guardou durante muitos anos da minha vida. Mas não tinha uma experiência com Deus. Nem sabia que Deus é uma pessoa, não é? Eu não sabia que Deus é uma pessoa. Pronto, então, o que é que tu fizeste para ter uma experiência e conhecer Jesus para mudar de vida? O que é que fizeste mesmo concretamente? Bom, a ruptura total foi quando o meu pai, mais uma vez, pôs-me fora de casa. Ele já me tinha posto fora de casa. Eu tinha ido morar para a casa de uma pessoa e acabou por não dar certo, porque a minha vida era um tráfico contínuo, não é? As esquemas de droga é muito complicado.
Eu tinha um ritmo muito acelerado e cheguei a uma altura, voltei para casa, parti as coisas em casa e o meu pai, mais uma vez, pôs-me fora e disse: agora nunca mais voltas para casa. E eu fiquei sozinho e foi nessa circunstância difícil, porque já não tinha saúde, já não tinha dinheiro, já não tinha trabalho, não tinha roupa, estava desgastado pela vida com 23 anos. Foi nessa altura que eu lembrei-me que tinha uma Bíblia escondida por vergonha dela. Quem é que deu essa Bíblia? Vá lá, só assim de forma objetiva. De forma objetiva, os meus pais eram crentes. A minha mãe e o meu pai eram crentes. Bem. Mas eu era tão violento, era tão rebelde, que eles não ousavam falar comigo, porque eu reagia mal. No entanto, eles fizeram... Mas tu tens consciência que eles oravam por ti? É isso que eu ia dizer. No entanto, amém. Irmãos, é verdade. Irmãos, o que é que vocês acham? Alguém que tem um filho rebelde, desobediente, metido no álcool e na droga, e que é crente e não sabe o que é que há de fazer, possivelmente temos aqui uma boa orientação e um bom exemplo. Os pais eram crentes, eu tenho a certeza, e ele vai confirmar, que eles oravam pelo Cláudio. Tenho a certeza que eles oravam. E a Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Pode muito nos seus efeitos. Talvez seja bom nós refletirmos aqui que nós nunca devemos desistir de um filho ou de alguém, mas devemos continuar orando e confiando em Deus, que há de chegar o dia que Deus vai convencer, vai tratar com essa pessoa por quem nós estamos orando e pode mudar a sua vida. Glória a Deus. Pode mudar a sua vida. Ok, pronto, já descobrimos mais ou menos assim o segredo que estava por trás. Uma Bíblia e oração dos pais. Oração dos pais. Ok, agora vamos para o momento concreto em que tu voltaste para Deus. Bom, antes de eu voltar para Deus, Deus começou a trabalhar muito forte em mim. E Ele fez com que a minha vida fosse à ruína rapidamente, para não sofrer muito. Porque Deus é bom e é misericordioso. E Ele apertou-me de tal maneira que eu acabei por vender as coisas e cheguei a uma altura que não dava mais. Porque eu tinha dinheiro, não é? E quando há dinheiro, há tudo, em abundância. E eu lembro-me que um dia estava na minha cama a ressacar da droga, não é? Ao terceiro dia. E clamei a Jesus naquela grande aflição, todo molhado com o suor. E disse: Deus, se tu existes, ajuda-me agora, porque não aguento mais. E a ressaca terminou naquele instante. Imediatamente assim que eu orei, eu fiquei bem como se não tivesse acontecido nada. E isso gerou fé no meu coração. E mais à frente, as coisas continuaram na mesma. Houve uma altura que eu estava a me injetar no meu quarto. Quer dizer, tu estavas num momento de ressaca, que eu não sei o que é isso, não sei, felizmente não sei, podia ter caído lá também. Porque a vida que eu andei também podia ter caído aí. Foi para um triz, porque eu estive junto com outros que estavam a drogar-se e passaram a coisa por mim e eu passei para o outro e fiquei... E depois vi as loucuras que eles faziam, não é? Eu estava sóbrio e eles estavam todos eufóricos. Agora, não sei o que é, mas por aquilo que tenho ouvido é uma sensação terrível, E nesse momento, quando oraste, devias ter feito com sinceridade, porque Deus responde a uma oração sincera. Sentiste que esse estado de ressaca que aliviou, mudou e ficaste livre, sentiste bem? Foi isso? Completamente. Eu estava completamente deitado na cama, a transpirar, o meu cérebro estava a definhar, não é? Era uma loucura total, uma aflição indescritível e sentia pensamentos super ruins, e era uma coisa má, mesmo para eu não acreditar em Deus. Porque eu, no fundo, tinha fé em Jesus. E quando eu clamei a Jesus e disse: não deixes que tirem isto de mim, porque é a única coisa que me faz com que eu não termine com a minha vida e com a vida de outros, porque havia alguém que queria acabar com ele e eu não queria fazer isso. Não queria fazer isso. E eu andava com pensamentos... Então tinhas alguma coisa contra alguém? Tinha, sim. Tinha. Nessas vidas, pois nós temos sempre
coisas contra alguém, não é? Pois. Há sempre grandes negócios e grandes esquemas. Mas foi nesse instante que eu clamei a Jesus e disse para Ele me ajudar que de repente desapareceu completamente todo o sintoma. Mas não foi apenas um alívio, desapareceu. De tal maneira que eu levantei-me na minha cama, sentei-me, ainda transpirado, e uma paz, uma tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. Então, tu comprovaste realmente que Deus existe. Invocaste, pediste se tu existes, ajuda-me, comprovaste que Deus existe. Exatamente, eu comprovei, porque fui sincero diante de Deus, porque clamei a Jesus com sinceridade, e porque Ele é verdadeiro, Ele respondeu. Ora, isso germinou fé no meu coração. E uns meses depois, eu lembro-me que a partir daí, quando injetavam-me, eu começava a chorar e dizia, eu não quero morrer assim. Eu não quero morrer assim. Ou tu fazes alguma coisa por mim. Quer dizer, voltaste ainda outra vez a ingerir droga. Voltei, não é? Voltei outra vez. É interessante, não é? Mesmo depois de Deus operar na nossa vida, ainda podemos cair, ainda podemos falhar, ainda podemos voltar ao mesmo. Mas como é que era agora? Já depois de ter tido aquela experiência? Havia uma má consciência? Havia alguma coisa não, que... eu a partir daí agarrei-me à experiência que eu tive. Eu disse, não, Deus existe. Mas ainda voltaste a... Porque uma coisa é ficarmos livres da ressaca, outra coisa é ficarmos livres do vício. É diferente. É ficarmos libertos do vício. Isso gerou fé no meu coração. E numa altura que o meu pai pôs-me fora de casa e eu não tinha mais solução, fui buscar uma Bíblia, da qual eu envergonhava-me. Tinha atrás de outros livros perversos e não só. E realmente o mundo natural é assim. Os homens têm vergonha de Deus, os homens não querem Deus, os homens vão à religião, mas põem Deus de fora. Envergonham-se, não é? Daquilo que é bom e daquilo que necessitam. E eu era assim, tinha medo que alguém descobrisse, porque meu pai tinha-me oferecido uma Bíblia, que tinha uma Bíblia lá atrás. Eu fui buscar a Bíblia e abri numa passagem em que Jesus disse assim, vinde a mim, todos os estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim que eu sou manso e humilde de coração. E encontrareis paz e descanso para as vossas almas. E eu, o que é que eu precisava era de paz. Eu precisava de descanso para a minha alma. A minha vida era uma vida horrível, não é? E eu peguei naquelas palavras e desafiei a Deus, na minha sinceridade. E disse-lhe, ó Deus, se tu existes, se porventura, porque eu já estava muito confuso, não é? Estava tipo louco, a minha mente estava perturbada. E eu disse, se tu existes, porventura tu existes, eu vou-te fazer um desafio. Mas não falhes, porque se tu falhares, eu nunca mais vou querer saber nada disso. Mas se tu, porventura, ajudares-me agora, eu vou-te seguir. Sem saber bem o que é que isso era, não é? Mas eu queria uma vida pura. Eu tinha desejo no meu coração, começou a haver um desejo do meu coração e um alerta de que se eu morresse naquele estado em que eu estava, eu ia para o inferno. Porque houve uma vez que eu li um versículo que dizia que os bêbados vão para o inferno. E é verdade, está escrito na Bíblia. E os anos passaram e aquele versículo nunca mais saiu. E eu, quando estava muito mal, às vezes vinha os bêbados vão para o inferno. E eu tinha medo de morrer. Amém. Aí se vê o poder da palavra de Deus, não é? É por isso que diz, ensina o menino no caminho que deve andar e até que seja grande não se esquecerá dele. Pode-se desviar, mas ainda ficam lá coisas que no momento da dificuldade e do problema ainda vai ali falar com ele na hora da necessidade. E certamente foi isso. Agora, conta o que foi essa experiência. Primeiro já falaste da experiência que tiveste quando disseste, Deus ajuda-me nesta hora e sentiste aquele alívio. Mas o vício ainda não foi quebrado completamente. Não. Agora, o que aconteceu? Piorou até. O meu estado piorou, porque até ali eu não tinha vendido nada ainda. E a partir dali eu comecei a vender todos os objetos. Vendi o relógio que a minha avó tinha-me oferecido, vendi várias coisas. Pronto, mas agora segue para essa experiência que tiveste quando estavas a ler a Bíblia. Naquela altura, pois fiz um desafio a Deus e disse-lhe, não é? Para Ele me ajudar. E fiz uma prova. Olha, Deus, eu vou pôr tudo o que me domina, todos os vícios, na tua mão. Eu vou fazer um desafio sério. Pus, como se diz, Deus entre a espada e a parede. E então eu coloquei o tabaco, eu coloquei os drunfos, os comprimidos, eu coloquei a heroína, eu coloquei o álcool, eu coloquei tudo. Um desafio, eu vou entregar tudo. Portanto, esperei que ele fizesse alguma coisa para mim. E a verdade é que, a partir dali, os vícios deixaram de ter domínio sobre mim.
No outro dia, eu não precisava de vícios. Simplesmente desapareceu. Porque na altura podia não ter... Mas não passaste por alguma experiência, alguma coisa que te envolveu, alguma coisa que tocou a tua vida, alguma coisa que sentiste um alívio, uma... Não, portanto, a experiência foi apenas esta. Eu fiz uma prova a Deus e os vícios desapareceram. Porque quem se droga sabe que quando para, ou de fumar, ou de beber, ou de heroína, ou outra coisa qualquer, no outro dia começa a ficar mal, o corpo começa a pedir. E comigo foi ao contrário. No outro dia sentia-me bem. Simplesmente sentia-me bem. E no outro dia sentia-me bem também. E então eu comecei a dizer, há qualquer coisa de estranho nisto. Há qualquer coisa, isto não é normal. E eu vi que era Deus responder ao meu clamor a Ele. Mas não fiquei satisfeito, porque eu não me convenço à primeira. E eu falei outra vez com Deus e disse, Deus, perdoa-me, mas eu não consigo ir para a rua e dizer que estou-te a seguir, porque eu não sabia bem o que era isso, mas não vou dizer aos meus amigos que agora eu estou-te a seguir. Eu preciso de mais uma prova. Deus sabe o que nós desejamos no nosso coração. Ele sabia que eu precisava de uma prova verdadeira com Ele. Porque eu acreditava em Jesus desde criança, não é? Mas não é o suficiente. Estavas sendo um bocadinho incrédulo. Já tinhas tido uma prova antes, não é? Quando estava na ressaca. Depois, a libertação dos vícios, sentiste-te aliviado. Estavas a ser um bocadinho incrédulo, não é? Mas Deus ainda está pronto a ajudar-nos mesmo quando a gente não está a querer agarrar-se ainda e está a pedir mais. Não era bem incrédulo, porque eu estava metido em laços de morte, laços do inferno. Eu estava metido em trevas muito densas. E quando estamos Nessa altura, desculpa lá, já tinhas vindo à igreja ou isso aconteceu assim, separado, em casa, só tu e Deus? Não, foi em casa, só comigo e com Deus. Ainda não tinhas visto, não tinhas recebido a ensino da palavra de Deus? Não. Nada disso? Não. Muito bem. Foi apenas a minha fé pessoal em Deus. O meu pai trouxe-me uma vez à igreja, novo ainda, na altura que ainda não me drogava, era só o álcool, mas entrei e saiu e não ficou nada. Ficou completamente como se não tivesse acontecido na minha mente. Isso desapareceu completamente da minha mente. Pronto, foi apenas então o que é que aconteceu? Vamos lá. Que Deus então satisfez essa necessidade que tinhas ainda, mesmo depois de ter tido essas duas experiências? É porque a escuridão que o coração fica, a pessoa nem sabe aquilo que tropeça, não é? Não sabe aquilo, anda sempre aflito. E realmente Deus sabia que eu precisava, realmente era uma prova, era um encontro com Ele. Porque eu sabia que Ele existia, mas não era suficiente para mudar a minha vida. E Deus sabia, e então era 4 da manhã, senti vontade de falar com Deus. E eu levantei-me e comecei a falar com Deus. E comecei a agradecer a Deus porque já havia 3 dias, mais ou menos, que eu não me drogava, que eu não bebia, que eu não fumava tão pouco. E comecei a falar com Ele, não é? De olhos abertos, falando com Deus, à minha maneira, não é? Que nunca tinha aprendido isso. E Jesus soou uma voz no meu coração que me disse assim: tu crês que eu existo? E eu, não é? Nós estamos habituados a uma religião, não é? E dizemos da boca para fora que temos muita fé. Pensamos nós, estamos a nos enganar a nós mesmos. E eu, quando ouvi aquela voz, tive que descer a minha fé. Eu vi que realmente eu não estava a crer assim tão forte em Deus. E humilhei-me, porque a Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. E Deus exalta ao que se humilha, não é? E eu abaixei e disse, só assim: sim, Jesus, eu creio em Ti. Aquele sim foi sincero e foi verdadeiro. E quando eu disse sim, começa a descer sobre mim um poder muito forte. Eu lembro-me que estava com as mãos levantadas e começam os meus dedos a ficarem todos dormentes, tomados por uma força poderosa, como se fosse uma energia. Portanto, eu sou eletricista, sou técnico de frio, não é? E eu sei o que é um choque elétrico, não é? E já tenho apanhado bastantes e fortes. E aquilo foi um autêntico abanão elétrico fortíssimo, mas que não causava dor, apenas ia-me adormecendo. Perpassando as mãos e os ossos por aí dentro, não era? Mas na altura ficou só pelos dedos. Ficou pelos dedos. Porque lá, falta o resto. Não.
É que eu tive medo, sabe? Eu tive medo. Pois é, pois é. Eu pensei, bom, isto é bruxete. Foi o que eu pensei, né? Isto é bruxete. E então parou. Parou, porque Jesus é um cavalheiro. Ele não força, ele não força o nosso coração. Verdade. Ele só entra na nossa vida se nós lhe autorizarmos. O diabo já não é assim. Ele usurpa, ele viola o nosso livre-arbítrio, né? Se puder. E eu sei o que é que tu estás a falar com essa coisa dos dedos, das mãos, porque várias vezes já senti isso. Até mesmo quando eu me converti há um tempo após, estava um dia buscando a Deus e eu senti as minhas mãos e os meus braços ficarem perpassados por uma dormência que é uma coisa extraordinária. Certo. Extraordinária. Foi isso. Mas depois, eu quando disse isto é bruxete, parou, não é? E a voz tornou-se lá no meu coração e disse, não tenhas medo, sou eu. E eu, oh Jesus, aí quebrei mesmo de coração. E quando eu autorizei-o, ele desceu completamente pelos braços, pelas pernas, até à ponta dos pés. E ele envolveu completamente o meu corpo com aquele potente poder. E eu lembro-me quando o Espírito Santo estava entrando no meu corpo, eu senti uma coisa má também sair. Rapidamente. Amém. Uma coisa interessante é que muitas pessoas não sabem que a sua vida, antes de ter Jesus, o diabo tem domínio sobre a sua vida. Mas quando Jesus entra, o diabo tem que sair. A nossa vida fica a pertencer a Jesus. Nós somos propriedade do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que tu sentiste e foi isso que Ele fez, não foi? Foi isso que eu senti e foi isso que Ele fez. Quando a operação terminou na minha vida, porque Jesus também me curou, eu senti Ele queimar as minhas veias, porque eu injetava-me com seringas usadas, não é? Entre com as pessoas que já morreram, que não vale a pena falar o nome. E eu devia ter alguma doença, porque senti as mãos mexerem no meu estômago, virarem o meu estômago. Eu senti como se fosse um fogo a começar nas minhas veias e a queimar as minhas veias por Limpar. dentro. A limpar completamente. Limpar. Foi. Quer dizer, o que Jesus diz é que o corpo do crente é o templo do Espírito Santo. Amém. E o templo do Espírito Santo tem que estar puro também, tem que estar santificado. Com certeza que o que ele estava fazendo era santificando o templo para morar. Foi isso. Amém? Quando terminou essa operação, eu senti-me como aquele menino que eu desejava, que eu tinha perdido há muito tempo. Senti-me puro, senti-me como se tivesse nascido de novo. Ainda não conhecia esta palavra. Foi duas coisas que Jesus fez nesse dia. Nesse dia, limpou a alma e limpou o corpo também. Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Ele deu-me condições para Glória poder a Deus. viver. Glória a Deus. E libertou-me. Muito bem. Essa experiência é uma experiência individual e pessoal. Cada um tem a sua experiência. Mas é importante cada um ter uma experiência com Deus e saber que a sua vida mudou. A sua vida passou a ser do Senhor Jesus Cristo, sua propriedade. E também, como o Cláudio disse, ter uma disposição de o seguir todos os dias da sua vida. Depois de tornar-se crente, o que é que mudou? A vida. Depois de tornar-me crente, se mudou tudo. Mudou tudo. Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isto tudo se fez de novo. Amém. Irmãos, damos glória a Deus. É verdade o que a Bíblia diz ou não é? Mantemos nossas mãos para Deus e demos glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é digno de glória, de honra e louvor. Amém. Ele trata com a alma, parte espiritual da nossa vida, mas Ele trata com o nosso corpo também. O nosso corpo e a nossa alma faz parte de nós mesmos e Deus está interessado em abençoar a alma e o corpo para que nós possamos servi-lo com uma vida abundante, uma vida maravilhosa. Graças a Deus. Então, a partir daí, a tua perspectiva, porque isso tem que mudar a perspectiva da pessoa, a tua perspectiva, qual foi a partir daí a perspectiva que tu adquiriste? Embora ainda não estivesses integrado na igreja, mas tinhas uma Bíblia, começaste a ler a Bíblia, com certeza, e começaste a orar, e o que é que isso criou em ti a partir daí para cá? Portanto, a partir daí eu comecei a ter desejo de procurar uma igreja onde pudesse ir. Onde os teus pais iam, com certeza, mais ou menos. E eu tenho um amigo, na altura acompanhava um amigo que queria me levar a uma igreja, mas eu que sabia que os meus pais vinham à igreja evangélica. E eu disse, não, nós vamos à igreja evangélica porque se existe
uma igreja que segue a Bíblia, segue a verdade, é a igreja evangélica, porque eu vi mudança na vida do meu pai. Eles nunca falaram comigo, mas o meu pai, quando se converteu, ele deixou daquela vida que levava, não é? Ele deixou também os vícios de beber, de fumar, não é verdade? Ele tornou-se um bom marido, ele tornou-se um homem, um chefe de família. E eu vi a mudança que houve no meu pai. E então quiseste ir para a mesma igreja. E então eu disse, não, se existe. Portanto, eu então procurei e comecei a frequentar. Já agora uma pergunta. Tu achas que se não tivesses convertido, se Jesus não tivesse mudado a tua vida, tu hoje eras casado e tinhas 2 filhas? Não, se eu não tivesse convertido naquela altura, eu já teria morrido. Tens essa consciência que a tua vida ia sucumbir? Eu tenho a certeza absoluta. Quem me conheceu, quem me vendia a droga, eles diziam, olha, tu não vais viver muito tempo, porque tu consomes tudo em excesso, em grandes quantidades. Tu não consomes só uma coisa, tu consomes tudo em excesso, em grandes quantidades. Os excessos destroem. E não ia muito longe. E eu sentia no meu coração um aviso de como se era a minha última oportunidade. Muito bem. A tua vida no presente, a tua esperança no presente e no futuro é algo real que tu tens agora em Jesus Cristo. Nesta vida tu tens convicção, certeza que Jesus está contigo, que te guarda, que supra as tuas necessidades e no futuro tens a certeza que ao terminar a vida aqui tu vais estar num lugar preparado por Ele, no futuro que Ele na sua palavra fala. Tu tens essa convicção, essa certeza no teu coração? Durante estes anos, portanto, Deus não só fez um milagre, um grande milagre, e teve misericórdia de mim naquela altura, como durante estes 21 anos, quase 22 anos, Ele tem feito vários milagres na minha vida. Ele tem trabalhado poderosamente na minha vida. E neste momento, a minha vida é Cristo. Neste momento, já não sou eu que vivo, mas a minha vida é Jesus. Eu estou baseado, firmado em Deus. Ele é que sustenta. Então quer dizer, tu esperas em Deus também nesta vida, que Ele te abençoa, que Ele te guarda, que Ele supra as tuas necessidades e que mesmo aqui a tua vida agora é Cristo. Cristo é a tua vida real, verdadeira, que dá felicidade, dá paz, dá segurança. É isso que tu queres dizer? Exatamente, é isso que e para o futuro? Porque a vida aqui é curta. A vida aqui termina. 70, 80, 90, alguns lá chegam aos 100. Ouvimos aí alguém, não sei se é nos Estados Unidos, mas tem outros lugares, tem pessoas que vão para lá dos 100. Não é? Mas isso não é nada em relação ao que já foi no tempo passado. Gente que vivia muito mais tempo. Muito bem. Mas a tua... Porque temos consciência que a vida passa e passa rápido e que nós temos que ir para outro lugar, que nós temos partido daqui. Então, tens uma esperança viva, de certeza de vida eterna, de esperança para a vida eterna? Eu tenho uma esperança viva porque Deus é verdadeiro. E o Espírito Santo, a presença de Deus, habita no meu coração verdadeiramente. E quando eu me converti, desde o primeiro dia, uma coisa que Deus fez foi mostrar-me um pouquinho do céu, o sabor do céu. E aquilo... Então, isso é um engodozinho muito bom, foi não é? Um engodozinho muito bom. Nunca mais saiu. Nunca mais saiu. Glória a Deus. Meus irmãos, nós aqui já podemos provar um pouco do céu, aqui na terra. Amém? A presença de Deus pode nos dar um pouco no céu. Qual é o conselho que tu dás para as pessoas que a sua vida não conhece Jesus, que ainda não perceberam que há uma vida para além desta vida e que precisam de acertar a sua vida com Deus e até vivem uma vida infeliz e alguns, talvez, como tu pensaste algumas vezes, até por ter má vida, porque já não tinha razão para viver e a vida ia de mal a pior. Qual é o conselho que tu tens para dar a essas pessoas? O conselho que eu tenho para dar é que Deus ama as pessoas profundamente, ao ponto de dar a sua própria vida para elas. Deus tem muito amor para dar a cada pessoa. Deus tem poder, e não se discute isso, para resolver qualquer problema. Não há nenhum e para mudar a vida delas, como mudou a tua também. Não há, exatamente. E de outras pessoas. Exatamente. Quantos estão aqui que Deus mudou a sua vida? Amém. Estamos aqui, umas largas dezenas de pessoas que Deus também entrou na sua vida e mudou a sua vida.
E por isso nós iremos ficar de pé e dar glória a Deus por isso. Termina só. Só para terminar, o problema não é Deus poder ou não mudar as vidas. O problema somos nós deixar ou não Deus mudar a nossa vida. Exatamente. Querer que Ele mude a nossa vida. Termos vontade que Ele mude a nossa vida. Abrir o nosso coração para Ele, pedir perdão e deixar que Ele seja o Senhor da nossa vida. Glória a Deus. Isto é, ter desejo e ouvir o que Ele diz também. Ele diz, vinde a mim, foi o que tu ouviste, leste na Bíblia. E também, arrependei-vos, não é? Arrependei-vos. Perdão, sim. Tende fé em Deus, no Evangelho. Em Jesus. Então são essas coisas que Ele diz para nós fazermos. Se nós o fizermos, nós entramos numa vida de paz e de harmonia com Deus. E logo a felicidade e a alegria, o bem-estar preenche o coração. Confirmas isso, não é? Confirmo isso. Foi o que amém. Aconteceu. Eu também digo amém. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos dar glória a Deus.